Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, também muito urgente nos nossos tempos, que é a reparação, né? O que é essa dimensão de reparar o coração de Jesus, reparar o coração de Nossa Senhora? Eu preciso mesmo fazer reparação ou é uma coisa opcional que eu posso tirar da minha vida de oração? Então, é um pouquinho sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, gente, o que seria a reparação no nível mais prático, né? A reparação é justamente você fazer o restabelecimento de uma certa ordem. Então, por exemplo, a gente vê isso até na nossa sociedade. Quando tem um sistema jurídico, ele existe para reparar desvios sociais que aconteceram, né? Ou, por exemplo, quando tem uma intervenção médica, né? Uma cirurgia, por exemplo, ou um tratamento com fármacos, enfim, é para restabelecer uma desordem que aconteceu no nível da saúde. Então, também na nossa espiritualidade tem essa questão da reparação, que a gente poderia definir essa reparação como um consolar, né, um consolo ao coração de Jesus, né, através da desordem que o pecado gera na nossa sociedade, nas nossas vidas e em todas as realidades. Então, é uma forma que, através também deste consolar Jesus, a gente também restabelece pelo amor, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa se sinta feliz, não é assim? Quando a gente está apaixonado, quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor para aquela pessoa. E a espiritualidade da reparação é justamente essa visão sempre voltada a Jesus, né? Assim, conhecer o coração de Jesus, o que faz o coração de Jesus feliz, o que faz o coração de Jesus sofrer, e a gente viver na frequência do coração dele, né? Não colocar Jesus como assim, só pra mim, né? Voltar uma espiritualidade centrada no eu, uma autorreferência. Não, é como diz São Francisco, né? O amor não é amado. Então a gente sempre procurar esse caminho de consolar o coração de Jesus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Jesus é o nosso reparador, né? Deus, ele é o nosso reparador no seu Filho Jesus. Então toda a desordem, né, que aconteceu com o pecado original, com a concupiscência, toda essa dimensão que aconteceu na humanidade, né? Jesus, na salvação, ele então restabelece essa ordem, né? Ele é o nosso reparador. Desde o Antigo Testamento, nós já temos essa leitura da reparação, só que com outras palavras, né, como o sacrifício, a expiação, a consolação, a reconciliação. Mas Jesus, ele vem então fazer esta reparação, né? Ele é o nosso reconciliador, aquele que nos redime, que nos liberta. Ou seja, Jesus, ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação da humanidade, né? Nós não podemos acrescentar nem tirar nada da natureza de Deus, né? E como fala lá em Hebreus 10:10, fala, né? Por vontade de Deus somos santificados pela oferta do corpo de Cristo de uma vez para sempre. Tem também um trechinho de uma encíclica muito interessante, depois se você quiser ler, sobre a reparação, mais voltada ali na dimensão do Sagrado Coração de Jesus, que se chama Miserentissimus Redentor. É muito boa, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode ler. Eu vou ler um trechinho dessa encíclica que fala assim: porém, nenhuma força criada era suficiente para expiar os crimes dos homens se o Filho de Deus não houvesse tomado a humana natureza para repará-los. Assim o anunciou o mesmo Salvador dos homens pelos lábios do sagrado salmista: hóstia e oblação não quisestes, mas me deste um corpo. Holocaustos pelo pecado não te agradam. Então disse: eis-me aqui. E certamente ele levou nossas enfermidades e sofreu as nossas dores, e ferido foi pelas nossas iniquidades, e levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, apagando o documento escrito contra nós, quitando este documento e cravando-o na cruz, para que mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Então, no que consiste a reparação que eu faço, né? Eu como membro da igreja, né? Você como membro da igreja, como que é essa questão da reparação? Basta nós compreendermos um versículo de São Paulo que diz assim: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja.
A gente tem que ter uma análise bem profunda desse versículo, porque a gente não pode esquecer da segunda parte, que diz: na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Porque senão fica parecendo que faltou algo para a obra redentora de Cristo. Mas é algo que falta na minha carne e que eu preciso me unir à cruz de Cristo para completar em mim essa obra da salvação. Assim como falta algo da experiência do seu amor ao mundo e não a Cristo. E por isso, a favor do seu corpo, que é a igreja, nós também aplicamos a reparação. Ou seja, fazer reparação é você querer acabar, cumprir por aqueles que não acabam e não cumprem o amor de Deus no mundo, né? É você tomar sobre si também uma carga por causa que outros não estão vivendo, né? Então, acaba que você assume para si, né, essa prática da reparação. Por exemplo, vamos fazer aqui um cálculo. Na humanidade existem 7 bilhões de pessoas. 2/3 destes 7 bilhões são pagãos, pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não vivem o cristianismo, a gente pode colocar os gnósticos, budistas, enfim, toda a realidade que não é cristã. Então, destes 7 bilhões sobram 1/3. Deste 1/3 que sobra, metade não são católicas, né? São pessoas que não vivem a plenitude da verdade da fé. E dessa outra parte, deste 1/3, são pessoas que podemos dizer que são católicas, mas quantos destes são verdadeiramente fiéis? E dos fiéis, quais são realmente aqueles que estão em estado de graça? Destes, quanto que satisfaz realmente as condições para se salvar? E mesmo em meios católicos, onde os auxílios espirituais são poderosíssimos, quantos católicos não tornam inútil o sangue de Cristo, né? Quantas blasfêmias, quantas injúrias, profanações. Se isso existe também no nosso meio, imagina isso que está no mundo, a desordem, a bagunça. Jesus morreu por todos, a salvação está aberta a todos, mas nós vemos ainda quantas pessoas no erro, na ignorância, no paganismo, né? E no meio nosso dos fiéis também, quão poucos fiéis são os fiéis. E nós todos os dias rezamos, né? Venha a nós o vosso reino, e o seu reino não veio ainda. Por que não veio? Porque o Senhor ainda está neste tempo da espera, para que todos possam conhecer a verdade, possam encontrar o seu amor. Como que se dá a minha participação na redenção através da reparação? Não há falência de nosso Senhor Jesus Cristo, há falência da nossa parte, é de nós que falta, porque Ele poderia salvar a humanidade sem a nossa participação, no entanto Ele não quis. Aí entra a questão do dogma do corpo místico, que a gente falou um pouquinho lá no vídeo da comunhão dos santos, né? Nós estamos inseridos no corpo de Cristo, então nós somos, de certa forma, alguma parte dele, né? Igual, por exemplo, quando São Paulo perseguia a igreja, ele perseguia os membros da igreja. E Jesus, quando foi encontrar com Paulo, perguntou: Paulo, por que me persegues, né? Por que persegues a mim? Jesus falou na primeira pessoa, mas ele estava perseguindo os cristãos, porque essa dimensão do corpo místico, né? Nós fazemos parte deste corpo. E este corpo é o próprio Cristo, né? Igual, por exemplo, na Santa Missa, lá no ofertório, né? O padre ele vai consagrar o vinho, que vai se tornar o sangue de Cristo, mas ele coloca ali uma gotinha de água. A consagração, né, que vai converter ali o vinho em sangue de Cristo, tem aquela gotinha de água que é um nada, por exemplo, mas é a nossa participação da nossa humanidade e que ela é rigorosamente necessária para que haja consagração. Sem aquelas gotinhas de água, não acontece a consagração, e é aquela ali a nossa parte. Todo cristão, portanto, deve ser um reparador, né? Ele deve contribuir para esta redenção acontecer no mundo. E se ele não quer viver isso, ele acaba caindo numa contradição, num contrassenso. Como a reparação é algo que não é muito conhecida, ou tem muitas pessoas que ignoram esta responsabilidade, acaba que isso se sobrecarrega para alguns que tenham conhecimento ou pela generosidade, como Jesus fala, né, a Santa Margarida Maria Alacoque, né, ao menos tu, né, já que você conhece, ao menos tu repara o meu coração. Então ele acaba escolhendo algumas almas que possam ali fazer uma reparação, né, de uma forma mais íntima, mais pessoal, né, para completar essa redenção no mundo. Mas não quer dizer que são só as almas reparadoras, né, que tem realmente um carisma de reparação, mas todos nós devemos ser reparadores.
E, gente, assim, é muito urgente esse tema da reparação, porque o que nós temos visto no nosso tempo de intelectuais que vomitam blasfêmias, né, de pessoas que estão aí fazendo traições a todo instante, né, realidades de blasfêmias, de injúrias, de profanações, sabe, de tudo que pode acontecer fora da igreja. A gente vê movimentos feministas, né, que faz tanta... Nossa, vocês já devem ter visto as fotos aí, né, que essas mulheres fazem, né, às vezes de invadir igrejas peladas e cortam, né, fazem falando que coisas de Nossa Senhora, fazem profanações com o crucifixo, né, isso que a gente fala de uma realidade fora da igreja, mas também dentro da igreja, né, pessoas que comungam mal, que não estão em estado de graça, sabe, que não sabem, que assim, gente, o que mais acontece de profanação, sabe, de sacrilégio com a Eucaristia, pessoas que não adoram Jesus, sabe, que não comungam, que, sabe, estão com a alma toda cheia de realidades mesmo assim, demoníacas, essa é a palavra, e estão comungando, sabe, assim, é muita realidade, assim, que nosso Senhor precisa mesmo de reparação, sabe, então, que você seja uma pessoa que possa reparar esse coração. Então, como eu posso viver uma prática de reparação, né? Que através do amor, não é a prática da reparação pela prática, né? Igual fala a palavra, misericórdia quer e não sacrifício. Por que existe esse versículo? Não é porque não é para fazer sacrifício, mas é porque a misericórdia ela tem que estar acima do que a prática de sacrifício, né? Senão não tem sentido. A pessoa toda ascética, faz um monte de penitência, mas assim, ela toda soberba, orgulhosa, nossa, olha como eu sou santa e tal. Não adianta, né? Porque a misericórdia, o amor, todas essas práticas têm que nos levar ao encontro com o amor de Deus e o amor ao próximo, né? A gente sentir na nossa carne realmente esse sofrimento. E aí, através disso, nos humanizar também para ir ao encontro do outro também, né? E como que nós podemos viver, então, efetivamente, essa realidade de transformando essa cidade dos homens para a cidade de Deus, né? Através deste amor da reparação. Então, eu separei aqui 4 pontos de como nós podemos viver a reparação. A primeira reparação é a reparação afetiva, é através das orações, né? É a gente, como fala a oração dos pastorinhos lá em Fátima, né? Do que o anjo ensinou. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, através das orações, de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, você pode aí, às vezes, no seu cronograma de oração, você ter ali também momentos de adoração ao Santíssimo para reparar o coração do Senhor, para amá-lo, para fazer companhia a Ele. Ou seja, né, gente, se a sensualidade trouxe um agravo, eu vou reparar pela ascese, né? Se aconteceu uma situação de blasfêmia, eu vou reparar pelo louvor. Se aconteceu uma situação de ingratidão, eu vou reparar pela ação de graças. Se acontecer algo que agravou pela profanação, eu vou reparar pela adoração. Se acontecer um ateísmo, né, eu vou reparar com uma confissão de fé. Então a gente sempre tem que procurar estes meios em que nós reparemos o coração de Jesus. Primeiro iniciando no nosso coração, né? É algo assim pessoal, íntimo nosso com o Senhor. Ele conhece o que é a matéria da nossa reparação, aquilo que nós realmente fazemos em oração de forma oculta. Se você é aplaudido por ser reparador, alguma coisa está errada, porque o reparador, ele é odiado por Satanás. É um ódio assim muito grande de Satanás pelas almas reparadoras, pelas almas ascéticas. Então você não vai ganhar aplauso por ser reparador do mundo, tá? Isso são realmente frutos para a eternidade. Mas que você também possa, além dessa parte íntima, manifestar também através, por exemplo, uma confissão de fé, né? Algo público, mas que faz uma reparação também. Tem também a reparação efetiva, que não é você ali se limitar a um suspiro, mas efetivamente entrar na luta, sem adiamentos, sem atrasos, né? Mas pensar como eu posso servir, o que eu posso fazer. Não é você fazer algo diferente, mas fazer de uma outra forma. E em tudo você aplicar como uma reparação. Então, por exemplo, você tem dons de excelência, então faz com excelência, porque isso também é uma reparação,
Por exemplo, você tem um dom de cantar, você é um salmista, então canta mesmo com excelência, para que através desse seu dom, né, você também repare por tantas pessoas que usam a voz para profanar, para blasfemar, para cantar coisas indecentes. Não, você vai usar o seu dom para louvar ao Senhor. Mas em tudo, gente, na sua atividade do seu trabalho, né? Se você tem que ali descascar uma cebola, descasca da melhor forma, em reparação, sabe? Vai oferecendo aquele trabalho para o Senhor. Você tem que ali lavar uma roupa, oferece aquele sacrifício ao Senhor. Tudo pode ser feito oferecendo por amor a Deus. Ó, Senhor, eu estou aqui trabalhando, mas eu ofereço esse trabalho em amor, né, ao Senhor, em reparação dos pecadores, né, para a salvação das almas, para a paz no mundo, para essa situação que está acontecendo na minha casa, da minha família, conversão do meu filho, da minha filha, do meu esposo, né? Você pode ir aplicando também para reparações que são realidades que você conhece ou também da realidade do mundo inteiro. Depois já tem dois tipos de reparações que são mais avançadinhas, né? Que é a reparação aflitiva, né, ou voluntária, quando você realmente se impõe um sofrimento, né, proporcionado que vai te unir ao sacrifício redentor, né, de alguma forma. Você pode começar fazendo um jejum, né? Jejum é algo totalmente bíblico. Nós temos que resgatar o valor do jejum, gente. Não é só na quaresma, não. Fazer um jejum, fazer esmolas também, né? Você poder contribuir ali com uma pessoa que está padecendo uma situação financeira, né? Até mesmo pessoas que moram na rua, por exemplo, passou ali e está te pedindo dinheiro, dá ali um dinheiro para aquela pessoa, sabe? A pessoa fica julgando, ah não, porque vai gastar com bebida, com droga, mas isso trabalha você também a não julgar a intenção do outro. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Também através das penitências, né, que você pode ir aplicando no seu dia a dia, né, para poder também ter essa união com a cruz de Cristo e ver que não é a sua vontade que deve ser o primeiro passo, né, mas sempre a vontade do Senhor. Né? Isso vai te educando também nas pequenas coisas, para quando ver as grandes coisas, né, o Senhor também te confiar essas realidades. Então, por exemplo, tomar um café sem açúcar, você tira o açúcar do café, você não vai sentir aquele sabor ali, né, do doce, né, mas você vai lembrar da associação à cruz de Cristo, ou vai montar ali a refeição, coloca um alimento que você não gosta, você vai sentir aquele gostinho de cruz, mas para você ir se educando. E aí, ao passar do tempo, você vai também crescendo na ascese, crescendo em penitências, né? E depois a gente pode fazer um vídeo sobre penitências. Existem muitas formas de fazer mortificação, mas não é tanto assim pela grandeza da obra. Por exemplo, vou tomar um banho gelado, vou dormir no chão, não sei o quê. De nada adianta se você não fizer com o coração unido a Jesus, se você não fizer por amor. E por fim, também tem a prática involuntária, que é quando acontece algo na sua vida que foi de uma forma involuntária, você não estava prevendo, mas você pode também elevar isso em reparação, como por exemplo uma perseguição que você sofreu, calúnias, fofocas que fizeram de você, realidades mesmo ali de perseguição. Você pode oferecer isso em reparação, ou uma doença, uma enfermidade. Você pode também oferecer aquele sacrifício à cruz de Cristo, né? Isso é muito importante, gente, nós levarmos essa consciência aos enfermos, que a oração deles tem muito poder, né? Como diz São José Maria, né? Depois da oração dos sacerdotes e das virgens consagradas, a oração que Jesus mais gosta é dos doentes e das crianças. Então, a oração do enfermo tem muito poder, porque ele realmente está associado à cruz de Cristo. Então, de mostrar para ele que ele não é um inútil, que ele não posso fazer mais nada, não tenho mais como estar na igreja, eu não posso trabalhar em casa, a pessoa se sente muito como um peso. Mas você mostra para ela que aquela enfermidade, aquela doença, aquele sofrimento, ele pode também aplicar em reparação. Né, Jesus, eu estou unido aqui na sua cruz, mas eu peço que através deste sofrimento o Senhor possa trazer a redenção para esta pessoa, que você possa santificar aquela outra pessoa e pelo mundo, né, para que não haja, né, o avanço da cultura da morte, né, pelas famílias, pelos matrimônios. Você pode ir aplicando, né, de muitas formas e é muito eficaz também essa reparação. Além disso também, né, gente, nós podemos sempre aplicar nossas reparações às almas do purgatório também, que precisam das nossas orações
para viver o sufrágio, né, encontrar a face beatífica do Senhor. Então, você também faça aí um cronograma espiritual em que esteja muito presente a reparação. Depois, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre plano de vida, a gente pode fazer. Mas é muito importante que você tenha um planejamento das suas orações e que você coloque ali, ó, primeira sexta do mês, vou reparar o Sagrado Coração de Jesus, né, que é aquela questão, né, de comungar 9 sexta-feiras seguidas e uma hora santa, né, uma hora de adoração, algo que você pode ali oferecer ao Senhor. E também a reparação aos primeiros sábados, né, que são as ofensas que Nossa Senhora recebe contra a maternidade divina, a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, os ultrajes às imagens e pelo desprezo e a frieza com que ela é tratada por muitos. Então você vai reparar estes 5 pontos através de uma comunhão reparatória, estar em estado de graça, assim como na sexta-feira também, né, comungar e estar em estado de graça, porque para comungar tem que estar em estado de graça, mas é bom a gente sempre falar, né? E também você fazer uma companhia a Nossa Senhora por algum tempo, né? Meditando os mistérios do Rosário, né? Rezar o terço também, mas contemplar os mistérios do Rosário. Fazer esse tempo de companhia em reparação também junto à Nossa Senhora. Essas são as práticas mais clássicas, né, da reparação que nós temos durante o mês. Mas você pode também aplicando, por exemplo, você pode rezar via sacra na sexta-feira e fazer como uma obra de reparação. Tem uma oração no aplicativo católico orante que se chama oração do desagravo, né? Ato de desagravo ao coração de Jesus. Você pode fazer essa oração, ela é rapidinho todos os dias. Você pode, por exemplo, todos os dias você reza o terço. Então, na terça e na sexta tem os mistérios dolorosos. Você pode aplicar este mistério para a reparação, né? E aí a intenção você vai descobrindo no seu coração, seja por questões mundiais, universais, seja também por questões de realidades que você conhece também. Você pode reparar com pessoas da sua família, né, que você sabe que agrava o coração de Jesus. Você pode reparar por situações da sua cidade. E você pode mesmo tendo esse leque aí de escolhas, de intenção. Não precisa ter medo, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você é generoso com o Senhor, você não acha que Ele não será muito mais com você, com a sua família, com os seus projetos? Não tenha medo de se entregar a Ele, né? E por amor a Deus, gente, vale todas as coisas, porque como diz a palavra, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória da graça futura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a reparação. Deixa aqui nos comentários, né, pra mim também, pra gente conversar como que é a sua prática de reparação, se você já faz, se você tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, ou se você tiver dúvida de alguma situação, você pode escrever nos comentários. Se você gostou desse vídeo, sabe da urgência da reparação, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer também esta prática e assim nós podemos consolar muito o coração de Jesus. E claro, se inscreva no canal para você receber todos os nossos vídeos e não perder nenhum estudo, tá bom? Também te convido a curtir a nossa página do Face e também, se quiser, seguir lá no Instagram, que a gente sempre está conversando, trocando umas ideias, então seja muito bem-vindo. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Graça e paz.